Júnior, uma grávida, cansada, desubicada. E aí? Foi tão duro botar uma roupa, ficou grávida. Tô grávida, só barriga. Gente, não dá nem pra ver que tá grávida. Olha, gente. Um caçador de monstros nada convencional, cinema à luz das estrelas e uma divindade queer. O filme ele tem esse caráter de formato de arte-ensaio, né? Ele é um filme panfletário, ele traz uma militância muito forte no discurso, o discurso é muito direto, né? A primeira parte do filme faz essa reconstrução histórica, mas tem uma segunda parte do filme em que a gente quer construir essa paisagem subjetiva da minha avó. Não queria fazer um filme piegas, tive que ter um trabalho para dosar a emoção do filme. E eu fui atrás de materiais do Betinho, narrando a sua própria história. Aqui teve um tratamento para parecer antigo, mas tudo isso aqui era produção, figurino, maquiagem, efeitos que eles fizeram. Pra ele fazer os parentes dele de alguns décadas ou séculos atrás. O drive-in também, além de ser esse espaço diferente para ver um filme, uma tela gigante, nossa, super bacana, é uma tela assim de concreto. Na minha pesquisa eu não vi nenhuma tela que fosse assim. Eu já tinha essa ideia de trabalhar algumas obsessões minhas com relação ao cinema de horror. Trabalhar um pouco essa questão do cinema não apenas como uma fábrica de sonhos, mas como uma fábrica também de pesadelos e maldições. Toda criança tem medo de encontrar um monstro embaixo da cama, mas nem todas crescem e se tornam exterminadoras de seres monstruosos. Ernesto é o anti-herói da nova série infanto-juvenil baseada no livro do escritor uruguaio Roy Berocay. A coprodução entre o Brasil e o Uruguai fala dos medos e aflições das crianças com delicadeza. Traz também muitas referências da cultura pop contemporânea. Esse projeto começou já tem bastante tempo a ser gestado, né? E passou por várias etapas. A primeira vez que eu li o livro com meu filho, eu comecei a rir junto com ele, lendo as histórias. E eu falei, vamos fazer uma série disso, tem tudo a ver. A gente adapta para cada episódio ser um caso. Mas assim que a gente começou a produção e a procurar a locação, a gente chegou nessa casa. Quando a gente chegou na casa, o projeto deu uma outra transformada. Essa casa, ela meio tudo acontece aqui. Porque a gente consegue, por ser um espaço grande, a gente consegue fazer dentro dela os quartos das crianças que são em outro lugar, mas a gente consegue adaptar aqui, né? Porque, tipo, são 3 episódios e o Ernesto, ele, no livro original, ele entra nos sonhos, assim, da criança para exterminar os monstros que atormentam elas. Atenção, então, pessoal, faz o início. Sempre tem um paralelo entre o caso que a gente tem que combater e alguma coisa que está acontecendo dentro da nossa casa. Isso em todos os sentidos. Se é um monstro da bagunça, aqui está bagunçado. Se é um monstro do cabelo, tem alguma coisa com cabelos. Sempre tem um paralelo assim. Ele traz um pouco do humor daqueles desenhos animados que a gente viu na nossa infância e que ninguém saiu matando, cortando a cabeça ou falando palavrões por aí, sabe? A gente quer que a criança pense, quer fazer um humor pra família. C7, C4, plano A, 1B, take 2. Ação! Cada criança tem o seu monstro. É isso que a série vem retratando ao longo dos 3 episódios. E a direção de arte tem que acompanhar isso. Na verdade, o que eu faço aqui como diretor de arte é acreditar que os monstros existem. Apesar dele ter 200 anos, ele é bem rápido ainda. Ágil. A gente tem 3 a 4 cenários fixos dentro dessa locação, que é uma casa em Santa Teresa com mais de 100 anos. As roteiristas, elas foram muito inteligentes porque elas adaptaram o roteiro de acordo com a locação. Essas são aquelas decisões de produção que a gente, quando vai falar, a gente pode falar que é uma decisão criativa, né, que veio por uma limitação que a gente teve, né, limitação de orçamento. Então, uma série que a gente, para conseguir criar todo esse universo, a gente transformou aqui no nosso Projaca, né. Aqui não tem deslocamento, então tá todo mundo aqui o tempo todo, o catering aqui. Após está aqui, então a gente reduziu muito o custo, porque o nosso orçamento é de 2012. O pessoal da pós trabalha aqui. Então a gente vai filmando, vai baixando os cartões e o pessoal já está trabalhando nos efeitos aqui. Ação. A gente faz uma correção de cor primária
sincronizo o áudio e no outro dia todo o material do dia anterior já está disponível para edição. Aqui você já tem um feedback no mesmo dia de como está o material. Se necessário, a produção pode refazer alguma coisa. Martina, quem diria, hein? Você deu uma surra no Ernesto! Não dá pra você tratar a criança como idiota. A criança percebe um monte de coisa, eles são espertos pra caramba. Não é piada pela piada, tem mensagem, sim. O Ernesto, ele é meio ogro, assim, mas ele é um cara que, assim, ele vai defender as crianças até o último fio de cabelo dele. Ernesto, é cliente? Rigoberto, cliente! Tá tudo bem? Quer uma ajuda? Tá legal, Ernesto? Ela iniciou a sua carreira no teatro, estudou cinema e teatro em Nova York e já tem mais de 15 filmes no currículo. Além de ser uma atriz incrível, é minha grande amiga, minha comadre, linda, gata, inteligente, senhoras e senhores, Luísa Mariani. Está grávida de 4 meses, vem aí um menino pra gente cuidar. Que bom, momento bom, né? Bom, legal, é. Lu, vamos começar falando do início, então. A sua primeira grande experiência com cinema foi nas Três Marias, do Aloysio Abranches, que foi um filme, assim, super denso, né? Um filme forte, que você também teve a oportunidade de contracenar com atores incríveis. Tem Marieta Severo, tem Júlia Lemetz, né? Maria Luísa Mendonça, tem Wagner, você fazia cena com Wagner. É verdade, né? Aqui é a foto do homem que você tem que matar. Foi um processo muito maluco, porque a gente ficou 2 meses em Pesqueira, que é zona da mata pernambucana, assim, num hotel de beira de estrada. Pra mim, tudo era muito novo. Era um personagem muito denso e sério, assim, tinha a ali história toda do filme, né? e muito puxado, né? Foi incrível. E aí você reencontrou o Aloysio agora. Fazendo Bem Casados. É, a minha primeira comédia. Na primeira comédia. Agora mostrando esse outro lado que ninguém super conhece, legal, essa mulher elegantérrima. Saco. A Luísa não, a Luísa personagens densos, drogados, profundos, pentelhos, enfim. De repente, uma libertação, uma mulher que grita e que... Como é que foi esse incrível, processo, foi libertador. Assim, a coisa de você não ter amarras e de ter uma liberdade de poder ir pra frente, ir pra trás. É curioso a comédia, né? Porque é um limite ali que é muito delicado, né? Assim, qual é o tamanho desse lugar de fazer rir, né? É uma comédia mais você discreta. Você estranhou quando você viu? Estranhei um pouco. Cadê a densidade? Cadê o lugar do buraco, né? Que me é tão familiar. Mas também tentei me livrar dos meus preconceitos em relação àquilo que é novo pra mim. Então, já a segunda vez que eu assisti, eu achei engraçado. Eu falei, olha lá, que não é que pode ser divertido. Aí eu relaxei, falei, ok, existe um lugar desse tamanho. Não é nem maior, nem menor, é desse tamanho e é um lugar que você tem vontade de investigar mais, de fazer outras coisas, de trabalhar com outros diretores? A comédia que eu digo. Eu não sei se eu tenho esse lugar, porque sabe? no filme Um Homem Só, da Claudinha Jovan, você faz uma participação que também é uma investigação nesse lugar da comédia. Engraçado, eu não acho que seja. É porque eu acho que a cena... É porque ela é tragicômica, né? É, porque eu acho que a cena ela é tão dramática e patética e absurda que a situação ela fica engraçada. Foi um dia inteiro dentro de um Monza, em janeiro, no Grajaú, numa garagem fechada, com um cachorro de 10 quilos de pelúcia. Quer dizer, é cômico, né? Ensanguentada, com uma arma na mão, gritando igual uma louca. Tem uma coisa meio catártica na cena, mas eu acho... o filme não é uma comédia escrachada também, né? Não, zero. Ele tem humor, né? Cadu, depois de tudo que você fez ontem, você tinha que atirar no sultão, porra! Porra, tu tava gritando, ele ficou nervoso. Ele tava me defendendo, Cadu! Porra! Ele tava me protegendo. A exclusão e a intolerância com a população LGBT motivaram a produção de um média-metragem no formato de arte-ensaio. O filme explora o discurso sobre o gênero, a sexualidade e a identidade no mundo contemporâneo. Como lidar com o sentimento de não pertencimento em uma sociedade heteronormativa. Saber levantar a voz. Os músculos. Futebol. A barba de 2 dias. Colocar a gravata. Copyleft é um filme, né, que fala sobre a dor de um jovem por não poder expressar aquilo que ele é ou aquilo que ele gostaria de ser, né? Dentro dessa sociedade heteronormativa, onde a heterossexualidade ela se coloca como um padrão, né, comportamental a ser seguido e tudo que foge a isso é muito recriminado e essas pessoas são vítimas de muita violência, né? Então o filme dialoga com esse contexto. Por quê? Por que tem que ser assim?
Por quê? O filme ele tem esse caráter de formato de arte-ensaio, né? Ele é um filme panfletário, ele traz uma militância muito forte no discurso, o discurso é muito direto, né? E ele trabalha com diferentes formatos de imagem e cria um mosaico, assim, é uma espécie, eu acho, de colagem, assim, desses fragmentos de muitas coisas. Que fazer com meus desejos de transformação? Que fazer com todos os anos em que me tenho definido? O filme ele tem quase 30 minutos, né? Devido a isso, ele encontra poucas janelas para ser exibido, mas eu quis respeitar o tempo do filme. Minha preocupação maior era em fazer o filme como eu gostaria de fazer e como eu acho que ele deveria ser. Não estava tão preocupado com os festivais, eu não vejo os festivais como um principal circuito de circulação desse filme. Eu tenho muita expectativa de colocar esse filme logo na internet. Desnuda-te. Ofício de Mãe narra a saga de Ira Maia Benjamin, uma dona de casa que se engaja na luta pela anistia depois de ter um filho preso e o outro exilado pelo regime militar. A pesquisa envolve o arquivo pessoal da família, com cartas, fotos e matérias de jornal. Sou mãe de 2 exilados brasileiros, Cílio de Queiroz Benjamin e César de Queiroz Benjamin. Esse projeto Ofício de Mãe me acompanha desde 2006, que foi quando eu fiz uma viagem para fora do Brasil e passei pela Suécia. E lá eu fiquei hospedada na casa de uma grande amiga da minha família, de muitas décadas, que se chama Marianne Aire, uma sueca. Ela me apresentou uma caixa cheia de cartas que a minha avó escreveu para ela durante 36 anos de amizade. Comecei a pensar nessa ideia de fazer um documentário sobre a minha avó, mas eu não tinha ainda um recorte muito específico. Eu me dei conta de que esse podia ser um recorte de falar dela como essa figura conhecida como a grande mãe da anistia brasileira, que tem esse estereótipo da mãe coragem, uma mãe que largou tudo e se engajou na luta política para salvar a vida dos filhos dela, mas também de outros filhos que ela também, enfim, acolhia. Quando seus 2 filhos entraram para o movimento armado contra o regime militar no Brasil, sua vida se transformou completamente. Inicialmente, ele era um filme com uma narrativa epistolar, muito baseado nas cartas e muito baseado nesse personagem da Marianne. Não é um filme assim meio, o herói da ditadura, uma heroína, a mãe da anistia. Não é só isso, assim. A gente está procurando cavar essa história familiar, pessoal mesmo. As you know, it's the eye and the heart of the mother. Aqui nesse filme, a ditadura é a paisagem. É o contexto em que eles estão. Mas a ideia do filme é cobrir todo esse processo dessa mulher, que a gente vê claramente, assim, que ela parte de um lugar e ela chega em outro completamente diferente. A avó Maia, ela se constituiu a partir disso, entendeu? Ela, depois que conseguiu a lei da anistia, no final da década de 70, né? Ela meio que, o que eu vou fazer da minha vida, né? Porque ela tinha dedicado a vida dela pra salvar os filhos. Baseados num laudo psicológico que dizia que a idade mental do César era 35 anos, eles começaram a processar o César. O sociólogo e ativista Herbert de Souza enfrentou vários desafios durante a sua vida. Betinho venceu a tuberculose, a clandestinidade e o exílio. Em um duelo permanente contra a morte e as injustiças, mobilizou milhões na campanha contra a fome. Essa trajetória está no documentário que venceu o Júri Popular no Festival do Rio de 2015. Eu não era para estar vivo quando eu nasci. Eu sobrevivi à clandestinidade. Estou sobrevivendo à AIDS. E sempre na risca. A primeira coisa que eu pensei foi em ter o Betinho falando na primeira pessoa. Eu não queria fazer um filme onde só ouvisse os amigos dele falando no presente, junto com imagens de arquivo. Não queria fazer um filme piegas, tive que ter um trabalho para dosar a emoção do filme. Eu fui atrás de materiais do Betinho, narrando a sua própria história. Eu vivia com a sensação de que eu poderia ser preso. Eu sempre acho que a história é um grande tempero no cinema. E com o Betinho não podia ser diferente. Então, fazer essa costura entre a experiência individual dele e a história recente do Brasil foi um desafio muito instigante, mas resultou num filme muito importante. Agora, nós queremos emprego, queremos terra, queremos justiça social, queremos respeito aos direitos humanos. A própria vida do Betinho já seria uma grande obra de dramaturgia. Um hemofílico que cresce entre uma penitenciária e uma funerária, sobrevive à tuberculose, à clandestinidade, vira símbolo da anistia, perde 2 irmãos em um mês,
é contaminado pela AIDS e aí iniciam os movimentos sociais mais bem-sucedidos da história do Brasil. Então, se você botasse isso no roteiro de ficção, ia parecer um exagero. O que efetivamente move essa campanha é a ação de cada um. Algumas pessoas têm essa sensação que eu acho que o filme passa que o Betinho está vivo, aqui perto, em Itatiaia, conversando com a gente. E eu acho que essa dimensão pessoal é muito importante para a gente chegar na amplitude histórica que teve a passagem desse brasileiro, desse homem tão especial. Queremos ser prioridade nacional. É só isso que nós queremos. Em seu filme de despedida, Rogério Sganzerla narra uma perseguição burocrática contra um filme do diretor norte-americano Orson Welles. Por trás da história, o longa debatia o confronto entre a censura e a liberdade de expressão artística. A imagem do caos é o próprio caos. Recolham todo o material. Em O Signo do Caos, uma carga de material cinematográfico fica presa na alfândega e só pode ser liberada depois da análise do Dr. Amnésio. Qualquer coisa que possa incriminar aquele criador de casos. Precisamos de um culpado vivo ou morto. Sganzerla exercita pela última vez o seu cinema anárquico, com dissintonias entre o som e a imagem e dublagem fora de sincronia. Retire-se, por favor. Tenho visitas sérias e mais importantes. Veto ad eterno é pouco. A narrativa é dividida em 2 atos. O primeiro, em preto e branco, mostra a mutilação do filme. O segundo é colorido e representa a comemoração da censura e a vitória do esquecimento. Eu já procurei em todos os lugares, em todos os bolsos. Quero dinheiro da nossa casa! Eu tava aqui na minha mão agora. Chega! O longa pode ser considerado uma metáfora da história do cinema nacional, cheia de altos e baixos. Um filme é como fósforo, só acende uma vez. O único cinema brasileiro onde ainda se pode ver as estrelas no céu enquanto se assiste a um filme está na cidade de Brasília. É o Cine Drive-In, um espaço de exibição ao ar livre instalado por um militar. O lugar viveu dias de glória nos anos 70, mas hoje torce por dias melhores. Isso aqui é um patrimônio, é histórico. É o único cine drive-in do Brasil. Isso aqui não pode acabar. Tinha frequentado poucas vezes o Cine Drive-In quando era moleque e eu vi aquela tela gigante e super impressionante, né? Porque é uma tela super 320 metros quadrados, se não me engano. E aí eu tive vontade de fazer alguma coisa com aquilo, aquele registro daquilo. Logo depois saiu uma matéria numa revista falando sobre o Cine Drive-In e falava dos problemas, assim, porque como ali é uma concessão de uso, e queriam acabar com o cinema, que era o último Cine Drive-In do país. Mais liberdade, além de você estar assistindo um filme no conforto do seu carro. Então você pode vir de pijama, você pode vir de chinelo, você pode trazer o seu cachorrinho. Comecei a fazer pesquisa, eu fui no arquivo de jornais da cidade. Eu consegui pescar uma coisa legal, assim, porque tinha alguns personagens que faziam parte do cinema. Sou operadora cinematográfica, trabalho num cinema, moro atrás de uma tela, a maior tela de cinema da América Latina. O drive-in também, além de ser esse espaço legal, diferente para ver um filme, uma tela gigante, um negócio super bacana. 312 metros quadrados de tela, de concreto, essa estrutura, nunca vi em lugar nenhum. Nos outros países, são placas metálicas coladas uma nas outras. Lá é assim, é um monumento, como tudo em Brasília. As crianças adoram porque elas ficam no porta-mala, com almofadas, não ficam tão presas a uma cadeira. As crianças, às vezes, não gostam de ficar muito paradas. Alguns filmes nunca devem ser projetados. O terror urbano Ne Pas Projeté parte desse velho clichê do cinema de gênero para brincar com o público que parece estar assistindo a um filme proibido. O curta faz parte do projeto 13 Histórias Estranhas, em que diretores diferentes criam suas próprias narrativas para depois unir todas elas em um longa-metragem. Fui convidado para dirigir um dos episódios de um longa-metragem de horror chamado 13 Histórias Estranhas, onde 13 diretores do sul do Brasil se reuniam para cada um fazer um episódio inspirado em um número de 1 a 13. Né? E o que foi sorteado para mim foi o número 13.
E assim, a gente tinha a liberdade de trabalhar esses episódios independente do longa. Ele acaba tendo esses dois formatos. Ele está como longa-metragem, fazendo parte desse conjunto e também trabalhando ele independente nos festivais. O filme é sobre um projecionista de cinema que encontra no depósito uma película com o aviso de não abrir, não projetar. Né? Mas como em todo filme de horror, ele quebra essa regra e acaba sendo amaldiçoado. E nisso eu quis trabalhar as minhas referências como fã de horror, né? Fazer um pouco a minha homenagem ao cinema e às coisas que eu gosto. Uma grande referência para mim é o cinema de horror italiano dos anos 60 e 70. Eu já tinha essa ideia de trabalhar algumas obsessões minhas com relação ao cinema de horror, que é um gênero que eu trabalho há muitos anos. E trabalhar um pouco essa questão do cinema não apenas como uma fábrica de sonhos, né, como se diz, mas como uma fábrica também de pesadelos e maldições. Você tem um outro parceiro de cinema também, que é o Zé Eduardo Belmonte. É, amor da vida. É, que você fez o Se Nada Mais Der Certo, um personagem super intenso, o filme é lindo, você faz muito bem, arrebenta. E o filme é incrível. E o Gorila também, que foi uma desconstrução absurda. Foi incrível. Fala um pouco do Zé, desses filmes, assim. O Se Nada Mais Der Certo foi um divisor de águas, não só na minha vida, acho que na vida de todo mundo que participou ali. É verdade. Foi uma coisa Caroline muito... Abras também foi um papel super importante. Cauã, né? Assim, pro Cauã foi o grande salto. E pro próprio Zé, eu acho que é um cara que passa a existir muito a partir desse encontro. Foi a experiência mais incrível que eu tive, acho que, assim, não sei se artística, mas cinematográfica de fato. A sua escola de teatro bate muito com o trabalho do Zé, né? Eu vinha trabalhando com o Jefferson Miranda já há alguns anos, né? Que tem esse trabalho de pesquisa, de aprofundamento, de improviso, de deixar o artista muito livre para criar e produzir, investigar. Então, e o Zé veio como... complementou aquilo, né? Absolutamente, assim, sabe? Foi um encontro muito explosivo para todo mundo, assim. Não faz isso. Não. Dá licença, não faz. Não sai daqui! Sai! Era uma coisa realmente violenta no melhor sentido da palavra, sabe? E o set era muito libertador. Eu tinha a impressão de que o cinema, ele amarrava a coisa, né, de você ficar realmente... Ai, tudo... O ator é mais uma peça da engrenagem, e é de fato. Mas com o Belmonte eu descobri que pode ser libertador. Que pode ser selvagem. Do ator criador também, desse ator que pode se comprometer com o negócio, né? Que pode... dessa dança, é uma dança. Quando você vê a coisa, o câmera tá dançando com você e tá debaixo da mesa, tá junto. Quando você fala, caramba, assim, tem alguma coisa em comunhão aqui, de fato, quase mágico, mística, né? sabe? Foi a minha primeira experiência mística e talvez a única com o cinema. Me ajuda. Tô te ajudando. Vai pra uma clínica. E o Gorila foi muito legal também. Fazia uma evangélica e estava grávida, então tinha muita coisa acontecendo, super sabe? intenso E os também. ensaios, o Otávio é bárbaro, Miller, que era o protagonista. Incrível, né? A gente também teve, assim, bons ensaios. Eu acho que a palavra para definir o trabalho do Belmonte é trabalhar com a surpresa o tempo todo. Ele tem truques, assim. Então, às vezes, a gente está em cena aqui e eu tô com uma informação que você não tem. Você tá achando que a gente vai seguir aqui e daqui a pouco o outro fala... Como é que reage agora, né? É lindo, é incrível, tá vivo. Claro que, enfim, isso não cabe em todos os trabalhos, também não dá para achar processos que... e processos, a gente estava muito respaldado também, assim, a gente estava ali muito unido nesse projeto. Você fez agora também com o Cacá Diegues, O Grande Circo Místico, que é um filme que mistura vários elementos. Tem um pouco de teatro, tem um pouco de circo. Você faz a Lily Brown. Como foi se apropriar desse personagem mítico, de alguma forma? E como você se preparou para isso? E como foi filmar em Portugal? Cheguei em casa, um dia tinha um roteiro em cima da minha mesa, dizendo... Vamos de Lili? Eu falei, hã? Aí eu li aquele roteiro e falei, caramba, assim, tô diante de uma coisa mágica, assim. Eu acho que o cinema tem essa coisa que
que realmente é impagável, que é você poder conhecer, vai para Pesqueira, vai para Portugal. Nosso trabalho, ele tem esse passaporte, assim, que é... Viver coisas que muito provavelmente você que não viveria. Né? E aí foi incrível, porque era um set especial, era um set multilingüe. As pessoas falavam todas as línguas do mundo. Eu nunca tinha trabalhado num filme tão grande. Foi muito bom. O Circo Místico... Promete, tá vendo aí, é um né? belo filme. O Cacá Diegues foi, assim... ele é incrível. Foi bonito de vê-lo em cena, sabe? Assim, imagina. Orquestrando tanta gente, tendo que dar conta de tanta coisa. E com um olhar muito carinhoso para cada um. Foi bom. Que bom, que bom. Meu amor, tamo junto. Leleles. Obrigada. Obrigada a você aqui. Obrigada a você. Oba. Amor. Olha só, se vocês quiserem ver o nosso papo na íntegra, vocês vão ter que entrar no site revistadocinembrasileiro.com.br. Eu deixo vocês agora com mais um filme de micrometragem. Até mais. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vinda doçura e esperança, nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. A vós bradamos os degradados filhos de Eva, a vós suspiramos, misericordiosos a neste vale de lágrimas. E depois desses advogados nossos, os vossos olhos misericordiosos a nós reis, obviamente, depois desses suspiramos, sempre virgem, a vós suspiramos, obviamente, obviamente, os vossos olhos misericordiosos a nós reis, os vossos olhos misericordiosos a nós Jesus. E depois de vosso ventre, mostrai-nos Jesus. Ó clemente, ó fruto de vosso ventre, sempre Virgem Maria. Ó clemente, ó piedosa, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo.